Obrigado. Antes de mais nada, saudar essa iniciativa, dizer que, como o Ivan referiu, o ADI não pôde estar presente, porque hoje não está envolvido com a cúpula dos povos, mas sim com a Rio+20, quer dizer, a gente está se desdobrando aí entre essas duas atividades. E coloquei na recepção ali um panfleto, o folder que nós estamos realizando aí, já vou fazer uma propaganda e um convite, durante o dia 20 e 21, agora na sede da OAB, um evento reunindo 30 e tantos conferencistas do Brasil e do mundo sobre temas preferencialmente não ligados à advocacia, né? Porque isso aí a gente já trata todo dia. Mas, enfim, sobre os temas que são centrais, que são os eixos da cúpula dos povos, enfim, trazendo arqueólogos, geógrafos, enfim, urbanistas, etc., para discutir com os advogados e com o público geral aquelas questões que nós entendemos como fundamentais aí para o avanço civilizatório. Então, quem puder, quem conseguir achar um voo, uma passagem de ônibus, enfim, que parece que está tudo acabando, se é que já não acabou, para o Rio, estão convidados. A entrada é franca, enfim, dia 20 e 21, estaremos lá de portas abertas, e com muito prazer recebendo aqueles que puderem nos participar desse evento. Bom, enfim, o tema aqui são as atividades das entidades da sociedade civil, estatais ou paraestatais, ou que têm algum vínculo dessa natureza, em relação à questão da memória, da verdade e da justiça. Como o Ivan mencionou, na abertura desses trabalhos, desde esse mandato, nós estamos no segundo mandato, nós ficamos 16 anos na oposição, enfim, e aí, depois de apanharmos muito, pegar muita chuva, enfim, a gente conseguiu chegar lá. E aí a gente está no segundo mandato, aí com o ADI à frente, e, a partir desse segundo mandato, a gente resolve desencadear uma campanha pela abertura dos arquivos. Essa campanha a qual o Ivan se referiu, que teve cobertura de mídia e assim por diante, que a ordem, sem qualquer pedido de autorização, liberou, franqueou para quem quisesse reproduzir, copiar no Brasil e no mundo. Essa campanha, inclusive, chegou à Espanha, Portugal, França, etc., etc. e tal. Enfim, hoje os meios midiáticos permitem isso com bastante facilidade. E, desde então, a gente vem desenvolvendo uma série de atividades nessa direção. Infelizmente, lamentavelmente, às vezes, em termos de corporação de ofício, um pouco sozinhos, né? Ou até, em algumas ocasiões, muito sozinhos. Mas, enfim, faz parte da luta. E a gente tinha absoluta certeza de que isso seria uma coisa de forma difícil, enfim, trabalhar numa categoria que tem, na sua média, um pensamento conservador bastante considerável, né? Mas faz parte da nossa empreitada, dar murro em ponta de faca também, afinal de contas, senão tudo seria muito fácil. E por que a gente fez isso, né? Por que a gente começou com isso? Não só porque a ordem foi vitimada, o Conselho Federal, em 1980, com a bomba que explodiu e vitimou Dona Lida Monteiro, né, então secretária-geral do presidente Seabra Fagundes. Portanto, a história da ordem está muito marcada pela repressão. E esse episódio acontece em 1980, quando nós já tínhamos aprovado a lei de anistia, enfim, já estávamos iniciando aquele processo mais efetivo de redemocratização, né? Isso acontece na ordem. Enfim, a bomba era dirigida ao presidente do Conselho Federal, o doutor Seabra Fagundes, o Eduardo Seabra Fagundes, porque o pai era Miguel Seabra Fagundes, e, enfim, era uma bomba endereçada a uma das entidades que então estava à frente do processo da luta pela redemocratização brasileira. A ordem, naquela época, naquele ano, já começava, ou já tinha começado, melhor dizendo, a embandeirar também a questão da Constituinte, né, que nós vimos como elemento fundamental para avançar no processo de redemocratização. Esse, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental, mas eu acho que há um outro aspecto que nós sempre consideramos, e aí, enfim, não podemos... Aí, enfim, vou avançar aqui um sinal, mas faz parte também da vida. A gente sempre tinha a compreensão de que um cidadão chamado Karl Marx escreveu lá no livro chamado 18 Brumário, de que o homem de hoje não é fruto apenas dos acontecimentos atuais, ele tem um passado, tem uma história,
né? E esse passado, essa história, essas circunstâncias ditam o comportamento do homem atual. E, obviamente, o homem atual brasileiro, quer dizer, o brasileiro de agora, é fruto desse passado, né? E, obviamente, que esse passado precisa ser contado, revelado, enfim, tornado efetivamente transparente, revirado, para que as novas gerações, essa geração que está aqui, a outra que virá, enfim, possam se deparar com uma outra história, né? Ou, pelo menos, com uma história diferente da que vem sendo contada ou vinha sendo contada até então. Como referiu a Kátia, né, a partir do momento em que essas coisas começam a vir a furo, vir à tona, começam a surgir livros, documentários, informações, mais e mais, a respeito deste assunto, e muitas outras devem surgir e deverão surgir, e assim por diante. Então, a Ordem se insere nesse processo, visando capitanear, de certa forma, essa luta pela abertura dos arquivos. E nós, ao longo desses últimos 2 anos e meio, praticamente 3 anos, né, a gente tem desempenhado essa tarefa aqui no Brasil e também em outros países, né? Enfim, o Ivan referiu, eu fui um dos encarregados de assumir a condução desse processo na Ordem, e falei sobre Comissão da Verdade, Transparência e Arquivos, o ADI, idem, em Portugal, em Cuba, no Chile, no Paraguai, e assim por diante. No Paraguai foi muito engraçado, Paulo, porque eu estava sozinho na passeata da abertura do Fórum Social das Américas com um pirulito, assim, pela abertura dos arquivos, assim por diante. E fui uma das figuras mais fotografadas daquela passeata, porque estava meio esquisitíssimo, né, o sujeito. Enfim, o Paulo é maior do que eu, mas eu também não sou muito baixo, com um pirulito, um monte de Paraguai do lado, obviamente que eu me destaquei. E aquilo virou, todos os jornais paraguaios, no dia seguinte, publicaram aquilo, né? Enfim, mas isso a gente deu entrevista na rádio do Fórum, quer dizer, de maneira a publicizar essa luta e, naturalmente, procurarmos mais laços, mais proximidade com os companheiros do Uruguai, do Chile, da Argentina, do Paraguai, etc. Enfim, para não só procurar afinar os nossos laços, mas também buscar apoios, alianças e assim por diante, para, de fora para dentro e de dentro para fora, democraticamente pressionar o Estado brasileiro para que nós avançássemos nessa seara, né? Enfim, então a gente desenvolveu um conjunto de atividades a respeito deste assunto, vem desenvolvendo ainda. O Paulo esteve na Conferência Estadual da Ordem no ano passado, falou sobre esse tema, falou, aliás, brilhantemente sobre esse tema, né? Nós temos pautado esse assunto, como está aqui na nossa atividade da Cúpula, dia 20 e 21, esse tema está referido, em várias atividades e eventos que a Ordem tem organizado no Rio de Janeiro ao longo desses últimos 2 anos, até questões específicas para a advocacia trabalhista, para a advocacia. Nós temos pautado esse tema porque a gente acha que esse tema é um tema crucial para a cidadania brasileira, né? E que é importante bater e rebater nesse assunto, porque isto é, para nós, uma questão de honra, né? Uma questão de honra do ponto de vista de nós precisarmos escrever ou reescrever essa história. E aí, enfim, não só isso, nós apoiamos uma série de atividades, como, por exemplo, a comemoração do centenário do Marighella na ABI, o presidente Joaquim esteve presente, na assinatura da doação do acervo do Apolônio para o Arquivo Nacional, estivemos presentes, no lançamento do documentário do Carlos Lamarca, estivemos presentes. Por quê? Para fazer presente o papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, para deixar explícito que nós estamos apoiando essas iniciativas, continuaremos a apoiá-las, porque nós achamos que são iniciativas fundamentais que somam nessa grande concertação histórica pela qual vamos passando. Enfim, e, mais recentemente, a gente desemboca em duas ou três grandes... sim, um aspecto outro também interessante, que eu reputo muito interessante, se eu não estou enganado, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a criar um mecanismo de prevenção à tortura, a partir de uma convenção que o Brasil ratifica junto à ONU, né? Esse mecanismo é criado na Assembleia Legislativa, por força de um projeto de lei, com apoio da OAB. Enfim, uma legislação que garante a esses conselheiros uma independência e uma autonomia para atuarem nessa frente de prevenção à tortura, com possibilidades amplas, como está previsto nesse protocolo
firmado junto à ONU. Se o Rio de Janeiro não é o primeiro, é o segundo, se não é o segundo, é o terceiro, enfim. Mas isso partiu de uma iniciativa da ordem. Por quê? Porque, obviamente, a tortura de ontem se faz presente hoje também, todos nós sabemos disso. Se havia tortura política, hoje existe a tortura, aliás, nunca deixou de existir sob outras formas, sob outros matizes. Então, criar esse mecanismo é um instrumento importante, não só porque a gente precisa enfrentar esse assunto da maneira mais transparente, da maneira mais efetiva possível, como também precisamos pôr cobra esse tipo de atividade, esse tipo de conduta, né, das autoridades brasileiras no que diz respeito ao enfrentamento do crime e assim por diante. E uma outra coisa a mais, que essa passou um pouco desapercebida, que foi o nosso apoio aos projetos, ou projetos que criminalizam o desaparecimento forçado, né? As pessoas no Brasil continuam desaparecendo, né? Elas não são, em geral, atualmente, não são pessoas de classe média, são pessoas pobres, na sua maioria negras, desaparecem sem que haja qualquer tipo de apuração real e efetiva dessa situação. Não há, na legislação brasileira, um crime específico, a criminalização específica dessa conduta. E nós apoiamos esse projeto, ou projetos que tramitam no Congresso a respeito desse assunto, porque nós achamos que esta é uma forma também de coibir a ação nefasta, autoritária, fascista dos agentes do Estado, que, em geral, estão por trás desse tipo de conduta. Esse assunto não passou, não foi um assunto, digamos, dos mais populares, até por razões óbvias, mas, enfim, nós temos apoiado isso, falado a respeito desse assunto como algo também fundamental para o avanço civilizatório, para o avanço da nossa democracia, né? Bom, e, mais recentemente, a gente tem 2 projetos com os quais estamos trabalhando de maneira mais próxima, que é a criação da Comissão da Verdade, no âmbito da OAB do Rio de Janeiro, e o início da construção de uma proposta de tombamento dos locais, centros que foram usados para tortura, morte e desaparecimento. Estamos focando, a princípio, nos 3 ou 4 principais locais dessa natureza no Rio de Janeiro, o antigo DOPS, na Rua da Relação, por razões históricas, desde a época da ditadura getulista. Que hoje é um museu da polícia? Que hoje é museu. Ainda não é. Estão querendo transformar em museu da polícia, quer dizer... É um pedacinho pequeno, mas estão querendo transformar integralmente em museu da polícia. A Casa da Morte, em Petrópolis, por razões mais do que óbvias, e o batalhão da Barão de Mesquita, da Polícia do Exército, né? Onde, obviamente, todos sabem que muitos dos nossos companheiros e camaradas foram chacinados, enfim, trucidados. Então, estamos trabalhando nessas 2 ou 3 vertentes inicialmente. E aí a questão da nossa vertente da Comissão da Verdade. Além, obviamente, de tentar ajudar e colaborar na apuração daquilo que envolveu o atentado que vitimou Dona Lida Monteiro, há um outro aspecto que nós achamos muito importante e crucial, e está sendo objeto das nossas primeiras considerações. É apurar particularmente o papel da justiça militar por ocasião da ditadura militar brasileira, né? Isto é, como procedeu, como agiu, né, a justiça militar, para onde foram transferidos, quer dizer, por questões de mudança na legislação, os crimes, os ditos crimes contra o Estado, né, os chamados crimes de subversão, né? Como atuou a justiça militar, como atuaram os auditores militares, como atuaram os promotores que funcionaram junto à justiça militar. Há denúncias escabrosas, né, da absoluta conivência dessas pessoas com aquilo que se passava ou daquilo que se passou nos porões da ditadura, né? Já temos alguns relatos interessantes, algumas informações bem, enfim, terríveis de como agiram algumas dessas pessoas, né? Obviamente, aqui que muitos devem saber que, logo depois do golpe, quer dizer, alguns ministros do Supremo foram cassados, o Supremo teve a sua composição alterada, ministros do Superior Tribunal Militar também foram cassados, enfim, todos aqueles que podiam, de alguma forma, se antepor, através dos mecanismos jurídicos então existentes, às ações da ditadura, foram paulatinamente afastados, sobretudo depois do ato institucional número 5. E aí o papel da Justiça Militar é um papel realmente impressionante de ratificação
de confirmação de vários atos bárbaros praticados nos porões da ditadura e que muitas vezes foram denunciados pelos advogados, aos auditores militares, aos promotores militares, que, no entanto, não deram a menor importância àquilo que estava diante dos seus olhos. Companheiros queimados, companheiros cheios de hematomas, companheiros, enfim, aqueles que puderam ser apresentados vivos, afora aqueles casos que, obviamente, sequer chegaram ao conhecimento das auditorias militares, dadas as circunstâncias de desaparecimento e assim por diante. Então, nós vemos isso como uma lacuna grande que tem que ser, de alguma forma, preenchida, ou, se não puder ser preenchida, até porque nós também a pretensão de preenchê-la sozinho, porque isso será impossível, mas, pelo menos, levantar, né, trazer à tona este ponto, esse aspecto da ação de uma determinada corporação durante o período da ditadura civil-militar. Porque, obviamente, sem a ação da justiça militar, como ela se deu, muitas das coisas que aconteceram não teriam acontecido. Isso é óbvio. Então, nós estamos começando a preparar, a traçar um nosso objetivo em relação a essa questão, a esse aspecto da verdade, da memória, no que diz respeito, como eu disse, à atuação da justiça militar brasileira neste período. Enfim, eu acho que será um trabalho interessante. Nós já temos algumas informações, como eu disse, que são bastante instigadoras, né, e a gente pretende dar início a esses trabalhos de apuração o mais rapidamente possível. Aliás, já estamos começando a fazer isso. Obviamente que é cercado de algumas cautelas, porque há coisas que ainda não podem ser publicamente ditas, pelo menos por enquanto, até porque ainda não estão autorizadas por determinadas pessoas ou pelas pessoas que sofreram essas agruras. Enfim, nós achamos que esse trabalho é um trabalho que outras entidades da sociedade civil também podem e devem prestar. Particularmente, alguém aqui hoje de manhã ou ontem referiu o papel da academia. Eu acho que as universidades brasileiras podem, as universidades públicas brasileiras e algumas universidades privadas brasileiras que têm mais estrutura, mais possibilidades, até, digamos, ares mais democráticos, né, que não sejam esses escolões que andam por aí, tem um papel muito importante nesse processo de ajudar e contribuir na investigação. Não só porque sofreram na carne com os atos praticados pela ditadura militar, cassações, aposentadorias compulsórias, afastamentos e assim por diante, mas também por tudo que aconteceu no âmbito da academia, acordo MEC-USAID, alteração de currículos, etc., etc. Enfim, toda uma situação que levou ao endurecimento do regime, levou o endurecimento para dentro da academia, enfim, quebrou-se a sua resistência. Então, eu acho que há muito que a academia pode nos ajudar e colaborar, não só por conta do que ela passou, mas porque também detém um intelecto capaz de formular, contribuir, discutir, criticar, enfim, nos autocriticar também, e assim, quer dizer, autocriticarmos todos, enfim, nesse processo, que é um processo de construção naturalmente democrática, coletiva e social. Bom, eu gostaria também que outras entidades tivessem, ou que possam tivessem agindo como a OAB do Rio vem agindo. Enfim, estamos fazendo isso não porque queremos, nos sentimos na obrigação de fazer isso. Acho que devemos isso à cidadania brasileira. Gostaria que o CREA, gostaria que o Conselho Regional de Medicina, os conselhos de medicina, enfim, todas as corporações se debruçassem sobre isso, porque foram milhares e milhares de brasileiros, de todas as categorias, de todas as profissões, de todas as atividades, que tiveram, de uma forma ou de outra, né, os seus direitos tolhidos, tiveram, de alguma forma ou de outra, prejuízos maiores ou menores com o que se passou nesse país de 1964 a 1985. Né? Agora, obviamente que não estamos aqui para ensinar Padre Nosso ao Vigário, não é nossa obrigação, mas eu acho que esse esforço que a OAB faz, que outras entidades fazem, como faz o Memorial, como faz os coletivos Memória, Verdade e Justiça, que a Ordem também integra no Rio de Janeiro, são produto desse somatório. Fiquei satisfeitíssimo. Agora, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro acaba de criar uma Comissão da Verdade, né? Semana passada, né? Enfim, acho que isso é um exemplo positivo. Acho que outras entidades sindicais devem fazer o mesmo, porque vários e vários companheiros nossos, como hoje o Neto relatou aqui, enfim, não só mais recentemente, mas também no passado, sofreram o pão que o diabo amassou nas mãos da ditadura militar. Enfim, então acho que é tarefa do movimento sindical, e aqui aponto uma coisa que me causa um certo
uma certa angústia, é não ver as centrais sindicais brasileiras comprarem essa briga. A CUT, a Força Sindical e outras mais. Porque, ora, nas suas bases estão tantos milhares e milhares de trabalhadores que ontem, anteontem, transanteontem, passaram, repito, comeram o pão que o diabo amassou nas mãos da ditadura militar. Será que essas pessoas não enxergam que essas pessoas construíram o sindicalismo brasileiro que está aí? Não que eu goste dele atualmente, Ivan, não é isso não. Gostava dele até uns 10, 12 anos atrás. Atualmente, até uns 15, atualmente cada vez gosto menos. Mas, enfim, independentemente disso, essas pessoas deram o seu suor, seu sangue, em alguns casos, a sua vida pela construção desse movimento sindical que está aí. E, realmente, me causa um certo desconforto não ver que as centrais sindicais brasileiras não tenham comprado essa briga, transferido isso para suas bases e as suas discussões. Alguns estão começando a fazer. Essa iniciativa do Sindicato Petroleiros é muito interessante, eu espero que ela seja contagiante, que leve isso também para as outras entidades. Mas eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha, a gente vai cada dia colocando um tijolinho, cada dia colocando um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta nessa história, e eu acho que a gente vai conseguir, ao fim e ao cabo, ter revelações muito importantes. Eu sou um otimista. Fui ver a exposição da Polônia aqui embaixo, né, do grande companheiro Polônia, enfim, e dizia para a educadora que foi comigo, não está aqui, né, assim, conheci o Apolônio pessoalmente e pude ver como o Apolônio era um sujeito otimista. Ele era de um otimismo, às vezes, até irritante, entendeu? Porque o mundo caiu, o Apolônio, não, vamos à frente. Né? O mundo caiu, não, vamos à frente que vai dar certo. Enfim, a Clara sabe disso, talvez, mas ele é muito melhor do que eu. Enfim, então, por conta dessa questão, por conta desse otimismo, talvez contagiado até por essa passagem lá, pela exposição do Apolônio, né? Eu espero que a gente avance, que a gente chegue, inclusive, a um dia que a gente possa botar na cadeia aquelas pessoas que mataram, torturaram e dizimaram tantos e tantos brasileiros. É isso, minha gente.